Olá, Board Members, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast Os Conselheiros, diretamente daqui dos estúdios da Board Academy em São Paulo. Eu sou Farias Souza, CEO aqui da Board Academy, que tem o nobre propósito de levar a governança proativa a mais de 45 mil empresas pelo país. E aqui no podcast Os Conselheiros, a gente sempre traz profissionais, executivos, conselheiros, para a gente conhecer um pouco a trajetória, a jornada de cada um deles. Então já fica aqui o meu convite para que você possa se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para receber os novos episódios. E claro, curta também, compartilhe, que isso ajuda a essa informação e esse conhecimento chegar a mais pessoas. Bom, estou com um timaço hoje aqui e eu já quero apresentar então o Udo. Tudo bem, Udo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Farias, com você. É um prazer estar aqui com vocês de novo, em mais essa edição do podcast, e contar com presenças tão ilustres aqui, né? O nosso amigo Newton Pedreira, muito bom estar com você aqui, Newton Pedreira. Uma honra, Udo. Farias também, uma honra. Jorge. E o Jorge aqui com a gente, né? O Jorge Silva, um grande executivo, CEO dentro do segmento na área de energia e fazendo toda essa transição agora também para o mundo do conselho. Board member memorável conosco, né? Já está desde o início aqui na Board Academy. Ah, verdade, né? Desde a primeira turma. Desde a primeira turma. Legal, então, legal. É um camarada que tem uma referência incrível conosco e o principal disso é o legado, é o que você traz, né? Sempre com uma qualidade de informação diária para nós, né? Dentro dos grupos. E é uma honra ter você aqui no podcast Os Conselheiros.
Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui junto com vocês, né, fazendo parte desse grupo, né. Eu já estou no Board Academy desde fevereiro do ano passado. É fundador, né? Praticamente. Fundador. Já fiz dois eventos junto com vocês, o PFCC e o Lean Governance. Pô, legal. Sensacional, e estou muito satisfeito de fazer parte e estar aqui hoje com vocês para bater esse papo. Bacana. Legal. Maravilha. Jorge, primeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que a gente vai compartilhar um conhecimento muito rico, experiências valiosas aqui para os nossos conselheiros. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, Jorge, eu queria conhecer um pouco mais do Jorge. Da onde que o Jorge veio, qual que é a sua formação, a sua trajetória profissional. Compartilha isso com a gente, por favor. Ok. Eu sou paulistano, nascido e vivi aqui em São Paulo a minha vida toda, né? Eu tenho 2 irmãos, eu sou o do meio, sempre aquele filho que olha as coisas de um lado e do outro, vê o que os 2 outros estão fazendo, né? E fiz economia, né? Me formei em economia, tá? Aonde você se formou? Eu fiz a PUC de São Paulo, né? Depois eu fiz pós-graduação na GV, na USP, e um curso de PDG executivo na Fundação Dom Cabral. Uau! Né? E em todos esses negócios eu aproveitei o máximo, né, os conteúdos para poder fazer a formação, enriquecimento e agregar o meu conteúdo, né, de formação. Que bacana. Na Dom Cabral você fez em que ano? Eu também fiz lá esse mesmo programa. Eu fiz em acho que 1980 e pouco. Ah, quase. Então não, por aí. Não foi na mesma época. Né? Por aí. Né? Bacana. Mas eu tive uma juventude muito interessante, né? Porque morando em São Paulo, cidade de pedra, né? Naquela época não era cidade de pedra, mas ela se constituiu. Ela estava começando. Mas mesmo assim, eu tive várias atividades que hoje em dia não se tem mais, né? Eu joguei bolinha de gude, eu colecionei tampinha de refrigerante, eu andei de skate, eu andei de carrinho de rolemã, e esporte foi uma coisa que sempre me atraiu, né? Eu joguei vôlei, joguei basquete, joguei handball, joguei futebol, né? Eu participei da seleção paulista de handball. Olha só. Né? Aqui em São Paulo, pelo Clube Pinheiros. Então eu sempre tive esse lado, né, de movimento, de agitação, né? E isso me equilibrou, me dava um equilíbrio em relação a outra minha vida profissional, ou vida de formação, né? Porque quando eu fiz a universidade, eu estudava de manhã, trabalhava em alguns laboratórios ou em algumas repartições públicas, fazendo algumas coisas, e para ter uma ocupação na organização, para entender um movimento das organizações. Tá? E depois me dediquei, né, à minha carreira e defini o que eu queria. Né? Você já estava entrando bem no ritmo, né? Já estudava de manhã, trabalhava à tarde. Isso. Bem São Paulo mesmo. Exatamente. E aí o que eu falo para vocês, né, que estão me ouvindo, é definir realmente o seu propósito, que é uma coisa que me deu uma visão, tá, de futuro. O que eu quero para mim e que caminho que eu vou percorrer e aonde eu quero chegar. Bacana. Não, mas aí, Jorge, vamos lá. Isso é polêmico, né? O propósito. Como é que você chega no propósito? Imagina um jovem saindo da faculdade ali, 20, 22, 23 anos. Naquele momento você já estava preparado para definir o teu propósito, por onde você ia seguir. Porque assim, isso é um dilema, principalmente na geração que a gente está vivendo agora.
poucos sabem para onde caminhar. Como é que você fez para encontrar o teu propósito? Perfeito. Você tem razão. Eu pus isso como uma meta para mim. Eu gostava muito dos assuntos voltados à economia, né? Porque naquela época o que se falava? Eu vou ser médico ou vou ser engenheiro, Não né? tinha muita... Não tinha, um caminho ou outro. era um opção, caminho né? ou outro, né? E a economia é uma coisa que me fascinou, né? E logo quando eu me formei, né, antes de eu me formar, eu fiz estágio, né? E eu fiz estágio numa instituição financeira. E a instituição financeira me levou, né, a ter isso muito mais em mente. Quer dizer, o meu aprendizado em relação àquilo que eu gostaria de fazer foi enriquecendo, e eu fui me dedicando, né, estudando, né, e aí definindo o que realmente eu gostaria. E criei uma trilha, né? E nessa trilha de propósito, eu consegui montar algumas coisas que me deram retorno. Eu sempre pus como mente o nível de exposição. Eu nunca tive medo de enfrentar nada, né? E eu passei por várias situações nesse mercado financeiro muito difíceis, né? Eu me lembro que eu tinha recém-casado, né? E me deparei com um grande problema. Naquela época, os bancos no Brasil já sofriam abertura de mercado, né? E alguns bancos começaram a ter problemas, né? As regulamentações, os controles não eram como existem hoje, né? E as instituições foram ou adquiridas, ou compradas, ou falência, né? Encerradas. E eu participei das instituições que foram compradas. Isso me deu eu sempre fui indicado para fazer parte da comissão que intermediava essas negociações com o CVM, com as pessoas, os bancos que estavam adquirindo a instituição. Isso me enriqueceu. Era uma coisa bastante dinâmica, porque você tinha o conhecimento daquela instituição na qual você estava atuando, e depois você se deparava com as demandas das outras empresas com as quais você estava se associando, enfim. Outras culturas, né? Outras Isso culturas, é um desafio né? também, né, Jorge? Exatamente. É uma adaptação praticamente que constante, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí, eu passei por várias instituições que foram adquiridas, né, ao longo da minha vida profissional. E isso tudo, cada negócio desse traz uma cultura diferente, né, uma diversidade de relacionamentos, de fusões, aquisições, e te torna uma pessoa mais crítica, mais objetiva com aquilo que você quer para você, né? Entendi. E como que você vai desenvolver a sua carreira. E a questão aí Eu puxando um tava pouquinho a pensando questão aqui do no relacionamento, network né, porque Nilton? nessas migrações, nesses aculturamentos, você foi potencializando o estilo de relacionamento. E as boas lembranças disso, boas conexões que você tem até hoje, o que você consegue remontar, Jorge, nessa trilha, né, de relacionamento ao longo do tempo? Perfeito. Existe esse mercado financeiro, como ele foi né? E nesse momento, tá, vários convites para esses profissionais foram feitos, tá? Então, quando você estava atravessando uma fase de fusão, de aquisição ou de qualquer outra coisa, você era demandado, né, por uma empresa ou por alguém que te conhecia e gostaria que você fizesse parte do seu time, né? Isso criou esse network, esse relacionamento que existe até hoje, né? Essas pessoas que hoje ou estão ainda atuando no mercado financeiro
ou estão em outras posições, em outros segmentos. E a primeira instituição que você, né, se formou, estava fazendo estágio, definiu a trilha, qual foi a primeira grande instituição onde você entrou, Jorge? Foi o Banco Auxiliar. O Banco Auxiliar, que era de São Paulo, era da corporação Bonfilioli, né, do Stato Tomate Sica, né? Nossa. E era uma grande corporação, né? E passou por uma série de problemas e o banco foi adquirido por outras instituições, né? E nesse momento, naquela época, a massa falida que comprava, né, o banco levava o passivo de funcionários também. Porteira fechada. Porteira fechada. Então, e era uma grande diferença. Obviamente, aqueles funcionários que se destacavam tinham posições mais rápidas de recolocação, né? E aí, ao longo todo esse período, depois eu migrei para o banco, para o Crefsul, que era um banco de investimentos do Citibank. Depois passei para o Citibank Banco, né? Nesse momento, existiam duas grandes verdades no mercado. As pessoas que se formavam na Getúlio Vargas e as pessoas que trabalhavam no Citibank. Não, essa é uma referência. Eu lembro bem disso. E na sequência veio o Banco Boston, né, o Banco de Boston. E também quem trabalhava lá era top. Se você fez um MBA ou mestrado na FGV e está atuando em uma dessas empresas ou bancos, assim, alto, high level no escalão, né? Isso. E eu trilhei tudo isso. Depois do Citibank, eu fui para o Boston, né? Olha só. O Bank Boston. E é muito engraçado, né, as estratégias de cada um, né? Citibank estava posicionado como um banco de atacado, mas atuava no varejo, né? O Bank Boston era um pequeno banco, estava no atacado e queria também pôr o pé no varejo, pequenas e médias empresas atuavam. Uma coisa extraordinária na área de marketing, de posicionamento, tá? Era a visibilidade que esse banco tinha em relação à marca. O Boston. Uma estratégia de marketing, quando você chegava no aeroporto no Brasil, o caminho até os grandes centros empresariais de São Paulo, principalmente, existiam plaquinhas do Bank Boston pregados em todas as ruas. Quando o executivo chegava, ele olhava assim, nossa, quem é esse Bank Boston? Onde eles estão posicionados? Eles dominam esse mercado, então tinham um posicionamento extraordinário. De guerrilha, né? De mostrar que realmente a bandeira estava aqui. Exatamente. Agora, você falou que o banco era pequeno no Brasil. O banco no Brasil era pequeno, né? Porque ele era nichado, ele atuava em pequenas e médias empresas e trabalhava com corporate de grandes fortunas. E depois ele quis entrar um pouco no varejo, ele quis trilhar um pouco o caminho do Citibank, né? Realmente não foi uma decisão estratégica correta. O varejo é muito difícil você entrar, já estava tomado pelo mercado e estava entrando no Brasil, nessa época, outras instituições. Então, a HSBC estava entrando no Brasil, forte, adquirindo, né? A ABN AMRO, então, Mundo Santander, e aí ele não tinha capacidade de competir com essas organizações, né? E aí foi adquirido pelo Itaú. Eu estou lembrando a época que eu trabalhei no Banco Real, Voluntários da Pátria. Passei num curso de datilografia, porra, 16 nossa, anos. Datilografia, fui escriturário e promovido na agência, assim, semanas depois para escriturário caixa. Fazendo todo esse trabalho de atendimento, potencializando ali. Qual banco que você falou? Banco Real. Banco Real. Nessa época já era... Agência 0063, não, até hoje, ó. Então, mas essa época era o Fábio Barbosa já, não? Fábio Barbosa. Fábio Barbosa. O presidente, né? Fábio Barbosa. Aí depois saí do banco, fiquei um ano e pouquinho, saí do banco. Mas foi uma grata experiência. Aliás, bancário. Você me fez lembrar uma coisa interessante. Não sei se vocês vão lembrar. Nessa época eu fazia faculdade, ali na Rio Branco, e eu me lembro o Banco Real indo na universidade oferecer pra gente
aquele crédito de universitário. Sim. O Banco Real era muito forte nisso. Muito. E o apelo deles era o seguinte, que eles já tinham uma pegada lá sustentável naquele momento. Onde o talão de cheque era feito com folha de papel reciclado. Exatamente. Você lembra disso? Não? Lembra? Eu tive, eu tive um carnê, o cheque do Real Master, Isso. que era reciclado. Cara, era já uma pegada assim. Mas isso faz quanto tempo? 30 anos. Olha, foi 30 na anos. década de 90, não foi? Então. 89, 90, alguma coisa assim. É isso aí. O mercado do Brasil, ele é muito criativo, né? Então, os bancos que vieram, tanto os bancos europeus, americanos, japoneses e tudo que vieram ao Brasil, não acreditavam que o mercado fosse tão sofisticado como é, né? E alguns tiveram surpresas, né? Se depararam e quando a gente olha hoje, poucos ficaram, né? E quem permaneceu está bem posicionado, tá? Em varejo, né? Varejo é a grande arma desse negócio, e outros focaram os nichos de atacado. Sim. Né? Você tem que saber as batalhas que você vai entrar, né? Não tem Isso. jeito, porque o mercado realmente é muito complexo. Muito complexo. Regulamentado, né? Obviamente, e sofreu várias alterações a nível de regulamentação, mas isso é muito rico, né? E o que eu tive, quando vocês falaram que eu comentei do meu propósito, é que sempre nesse momento eu estava no meio da decisão, né? Então, eu me reportava, eu fui diretor muito cedo também, né? E eu me reportava vice-presidente e presidente. Isso me enriqueceu, me deu casca grossa. Um conteúdo, né? E eu precisava estar preparado. Não adianta estar lá, Sim, né? Ter a oportunidade e não ter a capacidade de executar. de entregar. Fazer por merecer, não é? Exato. Então, isso me levou a me reciclar, a estudar, a fazer cursos e me preparar, né? Sempre se atualizando, Sempre se revisando o atualizando, propósito. Isso. Bacana. Isso é até hoje, né? Essa é uma coisa que todos precisam fazer. O mercado, não só o sistema financeiro, mas o mercado global é muito dinâmico e as pessoas precisam, né, dessa atualização. Não, tem o tempo todo, né? Agora, você citou dois bancos super conhecidos, né? Citibank e o próprio Boston. O que mais marcou para você nessas duas passagens, né? Duas estruturas gigantescas, com nível de compliance e governança na lua, né? Um banco, americanos. Então, a gente sabe que é processo até para respirar, né, Jorge? Isso. O que mais te marcou nessas duas passagens aí? Então, o assunto de governança dos dois bancos, né, foram muito fortes, né? Eu tenho muito claro, eu atendia às auditorias, né, tanto nacionais quanto as internacionais, auditores que vinham de fora para auditar as operações aqui no Brasil. Então, eles eram muito rígidos com relação a isso, tá? E sempre os heads de risco eram das matrizes, né? Vinham de fora e estavam aqui no Brasil. Quer dizer, a questão de governança sempre estava Sempre presente na tua presente mesa, na dia mesa, sim, isso. dia sim. Então, o KPI de informações, as informações no dia certo, a contabilidade fechada no quinto dia útil, reportada para fora, né? Os riscos, tanto interno quanto externo, todos mapeados, né? Olha só. O assunto de custos muito patente, quer dizer, eles eram muito rígidos com relação a isso, tá? E pessoas também, né? Então, treinamento, capacitação, orientação, formação, tá? Era uma coisa fundamental. Porque não adianta você trazer uma grande tecnologia, uma grande coisa, se você não tem, né, com quem trabalhar, quem executar, né? Gente que toca esses negócios, né? Não tem jeito. Exatamente. Agora, Jorge, você citou o Banco de Boston, né? Banco de Boston, com essa pegada de marketing agressivo. E qual o principal diferencial que você via no Citibank, por exemplo? Você lembra? O Citibank já tinha uma marca forte lá fora, né?
E ele trouxe essa marca para o Brasil, né, fazendo relacionamentos. E o Citi atuou muito com o governo, com municípios, prefeituras e tudo. Então, ele tinha já um relacionamento maior, uma expansão aqui dos negócios no Brasil, tá? E tinha áreas estratégicas colocadas em cada um desses setores. Ou seja, estava bem Estava permeado aí. bem permeado. Agora, o Bank Boston tem uma grande, né, relevância porque ele foi presidido por um brasileiro lá fora. Ah, é verdade. O Henrique Meirelles, É verdade. né, que É foi verdade. foi Lembrei agora. o head do Bank Boston lá em Boston. Sim. Olha Né? só. Então, por isso que eu falo que o mercado brasileiro, os profissionais, e aí eu tenho uma série de exemplos para citar, são muito competitivos Valorizados, né? e valorizados. Eu me lembro de na empresa que eu passei, uma multinacional alemã, na época, na década de 80 e 90, a questão da inflação alta e tudo mais, eles mandavam os candidatos a CFO aqui para o Brasil. Sim. Eles falam, olha, se você Aguentar lá. se você se sair bem no Brasil, nesse cenário, então tá tranquilo. Você tá Vai em pronto. frente, tá pronto. É isso. Agora, o maior desafio que no sistema financeiro que eu tive foi realmente no Santander. Não, então, só pra gente, na jornada, né? Boston e depois Santander? Depois Santander. Na sequência. Na sequência, Tá. né? Foi uma decisão difícil, né? Ir para o Santander, tomar a decisão de ir para o Santander. Porque eu estava me preparando no Boston para ir para Boston fazer um estágio lá em Boston de 2 anos. Né? Quando eu trabalhei no Banco Nacional, né? O Banco Nacional, de todos esses bancos, foi o banco que mais me cativou e criou assim relacionamentos fantásticos. Era o banco do Ayrton Senna. Exatamente, claro. patrocinado. Não, quando você falou, eu já lembrei do boné azul aqui. Isso. As três, o logotipo em branco ali. Exatamente. Então, aquilo criou, né, tinham 2 coisas de marketing do Nacional. Aquele boné do Ayrton Senna e a musiquinha de final de ano. Sim. Né, Inclusive, gerava do Natal. pertencimento. Né? Quem trabalhava, eu lembro disso. Isso. Eu tive alguns colegas que trabalhavam no banco. E fantástico. E o banco, existiam muitos profissionais que vieram de vários mercados, né? Da indústria, de farmácia, Shell, todos os setores e mais de banco. Então, se formou um grupo fantástico. Aliás, é o melhor grupo de executivos, né, que eu trabalhei. E esses executivos todos migraram para grandes instituições em posições de liderança. Né, e estão hoje nessas posições ou estão em outras posições em empresas. Mas foi um banco que... A gente estava falando antes, né, antes daqui da entrada no estúdio, você estava falando um pouco da tua experiência hoje como CEO e o convite que geralmente alguns bancos recebem, até no segmento que você está atuando, e são convidados para vir tomar um café. E aí você tem a grata lembrança de rever alguns amigos, né? Quer dizer, esse teu histórico, puxando aqui um pouquinho para o lado do networking, principalmente o que você teve, né, na construção, até com o que você está comentando, desse grupo de executivos, que hoje estão muito bem posicionados no mercado, são renomados, e que você mantém um networking muito forte dentro desse eixo de relacionamento, correto? Perfeito. Isto é vital para o bem-estar da pessoa e continuidade no mercado, né, onde ela atua ou aonde ela vai querer atuar. Né? É fundamental manter esse relacionamento, esse network, tá? E você faz isso de forma muito rápida, né? Você tem que... Eu me dedicava 30 minutos por dia, às vezes 2, 3 vezes por semana, a fazer esses contatos. Olha aí, conselheiros, tá vendo? Olha a dica do Jorge desde aquela época, já trilhando o caminho do networking. Você precisa contar pra gente como você fazia isso. Isso tem uma manutenção, isso é importante você reforçar um pouco, se você puder só falar de uma forma dedicada, como você faz isso, porque
Isso é um grande segredo das conexões estratégicas. A gente enxerga isso tanto para os C-levels, né, os executivos, como também os conselheiros. A dificuldade que tem de acionar o networking. Ou eles acionam no momento mais crítico, né? Agora eu estou no mercado, estou procurando, então vou dar um start. Apertar um botão, não é assim. É como você apertar o on, né? Como é que você faz? Como é que esse teu rito, rotina e ritual para isso? Perfeito. Você colocou uma palavra mágica, que é ritual, né? Rito e sequência e pragmatismo, tá? Então, você precisa ter isso. Como você de manhã acorda, toma um café, escova o dente, tem todas essas atividades, tá, que você faz constante, você tem que ter o network, tá, na sua agenda diária, né? E um horário específico, tá, na qual você se dedica. Agora, você precisa se preparar, né? Hoje eu vou trabalhar o meu network em que segmento, para que pessoa, para que negócio, como eu quero estar, porque você precisa rastrear todos os seus interlocutores. Aquelas pessoas estão hoje espalhadas em diversos locais, né? E aí você precisa sempre ter isso como mente, aonde eu vou buscar os meus relacionamentos, aonde eles estão e como que eu vou abordá-los, tá? E sempre trazendo uma novidade, né? E olhando aonde as pessoas atuam e fazendo com relações à atividade que ele está exercendo. Olha só, a dica. E funciona muito bem porque ele diuturnamente publica, né, um news com informações de mercado. Volta e meia, quando eu pego o teu material e replico dentro dos meus grupos de networking, o pessoal fica eternamente grato. Nossa, que coisa bem compilada, bem feita, já me deu um extrato do que eu precisava para levar para dentro de uma reunião. Então, quer dizer, o que você faz não é só... Você tem o teu rol, né, de rotina ali e você ainda produz materiais, né, alguma coisa que ajude de verdade as pessoas no dia a dia delas. E elas se tornam gratas a você. Isso vai criando uma memória afetiva, uma generosidade, aprofundando mais esse relacionamento, é isso? Isso Jorge, mesmo. esse é o segredo? Esse é o segredo. Inclusive, quando, por algum momento, eu não repasso essa informação para algum desses contatos, eles ligam reclamando. O pessoal cobra, fala, pô, Jorge, e aí? Não tem nada hoje? Hoje eu não recebi a informação, porque eu leio e as pessoas leem no primeiro horário mesmo, antes de se envolverem. Eu tive essa formação, né, e por isso que eu falo, você tem que extrair de todas as pessoas, dos líderes, das pessoas que você convive, que toda pessoa tem alguma coisa para te agregar. Sim. Em qualquer momento, num momento difícil, num momento de êxito, qualquer momento. E você precisa capturar isto, né? E eu me lembro assim, vários líderes, eu vou ler os 3 jornais de manhã. Ele não recebia ninguém, né? Enquanto ele não lesse 3 jornais, ele não recebia ninguém, não queria despachar, não queria ligação, não queria nada. Tá? Um deles fazia que eu lesse com ele os jornais. Eu já assinava 2, eu já li em casa. E chegava preparado. E com ele só tinha mais um. Não, mas é interessante essa época, né? Eu tenho um grande amigo, que ele está assumindo como conselheiro aqui na Board Academy, e ele foi presidente de um grande grupo de mídia, e ele falava isso, né? As salas, principalmente as salas dos presidentes, dos diretores, sempre eram grandes. O pessoal fumava charuto, né? Você deve lembrar bem disso. E os jornais eram um clássico, né? Você receber 4 ou 5 jornais, e aí mais recente chegou o Valor Econômico, né? Que é o mais novo de todos esses de negócio. E antes de ler o jornal, nada se fazia, né? Então, primeiro precisava passar um pente fino geral em tudo que estava acontecendo no mercado, para depois, sim, despachar, estar informado. Hoje está mais fácil, né? Porque na internet você consegue fazer tudo. Ele faz uma espécie de clipping. É um clipping, né? exatamente. Ele une tudo as melhores, quer dizer, condensa, e você vai tendo por ali fonte, onde ele está
É um aparato muito bem estruturado. Se você pega aquele detalhe que no dia que você precisa tomar uma decisão, o que é importante, vai te relevante, ajudar, vai te ajudar. você vai mais a fundo naquele item. Agora, Jorge, me conta aí, por exemplo, o que já te trouxe de benefício? Uma coisa muito legal, falar, olha, por conta de eu fazer esse ritual e rotina que você comentou há pouco, isso já me trouxe, por exemplo, almoçar com não sei quem, aonde. Então, me dá alguns exemplos para a gente, né, saber que realmente dá resultado. Eu, por exemplo, essa posição do Bank Boston, né, geralmente o presidente mundial vinha visitar a operação no Brasil, né, e tinha uma data e tinha uma agenda muito comprometida. E geralmente eram destacadas algumas pessoas, tá, para almoçar com o presidente, né, dentro da agenda dele, tá? E eu era selecionado para almoçar junto com a presidência e olhar um pouquinho a forma com que ele administrava e gerenciava uma operação do tamanho do Bank Boston nos Estados Unidos, né? Era um banco extremamente relevante, tá? Uma posição estratégica. E como ele se comportava. E isso era num momento descontraído, num almoço informal, e aonde as coisas eram perguntadas e respondidas. Tá? E aí você tem que tirar desse momento o melhor. Né? E se mostrar, preparar, né? Se preparar, sim, claro. Sim. Não, isso é interessante. Eu me lembro também, na minha carreira, eu tinha um vice-presidente no McDonald's, que nessa época eu trabalhava no Rio de Janeiro, e sempre que ele ia visitar o Rio de Janeiro, ele me chamava para jantar, né? Então, não só eu, um grupo. E quem estava mais preparado, normalmente aproveitava melhor esse bate-papo, esse jantar, esse momento. Né? Exatamente. Então, assim, foi chamado, se prepara, porque você vai ter uma grande oportunidade de se mostrar, de entender melhor o negócio, né? Sim. Adquirir mais conhecimento dele também, né? Ver como essas pessoas pensam, né? Sim, é uma forma diferente, né? De visão. Bom, Jorge, aí você falou Santander, um bicho diferente, né? E aí? Então, é um bicho diferente, né? Quando eu trabalhei no Nacional, o Santander era benchmark para nós do Nacional. Esse era o banco que o Nacional queria fazer uma fusão, uma aquisição ou uma associação. E nós fomos visitar o Santander na Espanha. Era o primeiro banco que vendia em suas lojas batedeira, liquidificador, televisão, eletrodomésticos. No banco? No banco, né? Então, nas agências, o banco fazia essa operação. Já fazia o financiamento ali na hora. Ali, isso. Então, era um diferencial competitivo enorme, né? Porque você atraía o público, né? Vendia o seu produto e fazia a marca atrelada àquele negócio, né? Com uma visão inovadora, que o mercado nenhum fazia, né? E era o nosso benchmark. Quando o Santander veio para o Brasil, né, através do Banco Geral do Comércio, um banco pequeno e tudo, eu estava no Bank Boston. Por isso que eu comentei que era uma decisão difícil a ser tomada. Você ia para Boston? E quando o Santander veio, eu falei, não, eu quero trabalhar nesse banco. Eu pus isso, né, seguindo aquele meu propósito, aonde eu quero estar, daqui, em que momento, eu falei, eu quero trabalhar. E 2 anos depois eu recebi um convite. O Santander estava comprando o Banco Noroeste, a segunda aquisição no Brasil, e aí eu fui convidado para assumir lá a diretoria executiva de produtos e marketing do banco. Pô, legal. Isso qual ano? Em 1900 não, foi acho que 1995 foi Nacional, Unibanco, 98 Boston, e em 2005. 2005, então, você coloca o pé no Santander. Isso. E qual o principal desafio que você tinha lá? Eu recebi a missão de ser o diretor de produtos e marketing e estruturar toda a operação,
que o banco tinha uma operação pequena, né, da aquisição do Geral do Comércio, que não era um banco de varejo. O Banco Noroeste também era um banco nichado, né, e não tinha varejo. E eu recebi essa grande missão de montar a área, estruturar a área e fazer ir para o varejo, é isso? ir para o varejo as coisas acontecerem. E foi muito importante porque, na época que o Santander chegou no Brasil, o Fernando Henrique estava no governo. E era uma época de juros altos também, né? 30%. 30%. E aí, qual que era a grande mensagem que o Santander queria dar? Nós vamos entrar e nós vamos reduzir a taxa de juros, né, aqui no Brasil. E aí veio o lançamento do produto, o cheque especial, quanto mais você usa, menos você paga, os juros decrescentes. Olha. Né? E aí a gente implantou isso no Brasil, né? Hoje esse produto existe de uma forma diferente no mercado todo, né? Obviamente, nós ganhávamos muito menos do que a concorrência, tá? Mas era uma forma de entrar no mercado, comprar mercado, e cativar o cliente. Foi do Santander também aquele produto de 10 dias sem juros? Isso, Também foi do exatamente. Santander. Foi Foi esse. do Santander. E o outro grande produto, e esses dois eu participei, né, como diretor de produtos, o consignado. Consignado. Porque existia também essa questão. O juros é alto, o crédito é alto, né, e a gente precisa baixar juros. Como né? faz? Né? Como faz? Isso era no primeiro governo Lula. Né? Como que faz isso? E nós lançamos o crédito consignado. Foi o primeiro banco que fez essa inovação e nós publicamos. Eu me lembro que a gente ficou um bom tempo dentro do banco montando tudo isso, né? E foi um sucesso. Né? E hoje esse produto é um diferencial, né, de mercado. Tá? E na época o banco realmente se posicionou de uma forma diferente do mercado e atraiu muito cliente. Não, aí muito cliente. jogou luz, né? Uma Muito oportunidade quando cliente. você fala de juros menores Isso. no Brasil, no banco. Aliás, gerente de banco não é nosso amigo. A gente aprendeu isso esses dias aqui, hein? Foi. Agora, Jorge, vamos lá. Não, sempre vai ter a parte polêmica aqui do... Sim. Porque assim, banco, a gente sabe que os banqueiros ganharam muito dinheiro no Brasil, né? Em todos que passaram por aqui, certamente fizeram fortunas e bilhões. Os grandes bancos ainda fazem, né? Tanto é que os pequenos viram essa oportunidade, principalmente os digitais que chegaram há pouco no Brasil, também querem isso, não conseguiram resultado bom ainda e suficiente, mas estão buscando isso também, principalmente no varejo, né? Agora, quanto tempo você ficou no Santander? 2005 até? Eu fiquei no Santander 13 anos. 13 anos. Nossa, então conheceu tudo lá, hein? Tá. Eu participei de todo, por isso que eu falo, o Santander comprou 8 bancos, tá? E aí que a gente reforça todo esse processo de governança, né, de interação, integração, tecnologia, né? Você trabalhar com pessoas diferentes, em momentos diferentes, em estágios diferentes, né? Comunicação, eu me lembro que o Santander não podia ter uma marca Santander no Brasil porque ele estava adquirindo 8 bancos, né? E esse momento de marketing era diferente, ele podia se posicionar de uma outra forma, não com essa marca. E foi uma grande lição. Tá? E o que mais, o mais relevante disso foi a governança do banco. Do banco. Né? E voltado para a área de riscos, voltado para as pessoas, tá? E integração. Quer dizer, existia toda uma expertise para essa questão de M&A dentro do Santander. E eu imagino como isso devia ser dentro do conselho do Santander, né? Toda essa visão estratégica, né? Como a gente fala. Os conselheiros têm muito a olhar para frente. Você chegou a participar de algumas reuniões de conselho? Não, eu participei de todas. Né? Olha só. O Santander elegeu uma pessoa com essa característica. Né? Era um presidente colombiano que ele veio para o Brasil para adquirir bancos.
Tá. Então, você tinha duas formas de crescimento. O vegetativo, tá? E o crescimento orgânico, né? Então, você tinha formas de fazer isso e por aquisições, tá? E o banco trilhou essa forma de aquisição. Era muito mais rápido, né? E foi muito mais assertivo. Sim. Né? Esse processo. E aí você trabalha com várias culturas, né? A gente se referiu aqui do ABN AMRO, que foi a última aquisição do banco, né? E era um monstro de banco, né? O Fábio Barbosa era o CEO da ABN AMRO. Ele veio para o Santander, ele assumiu a presidência do Santander no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar direto com o Fábio Barbosa, porque eu estava na financeira do banco e era uma operação apartada e eu tinha reuniões semanais com ele, com o grupo, né? É uma pessoa espetacular, fantástica. Né? E hoje ele está na Natura, né? Hoje, inclusive, tem uma notícia da Natura. A Natura vendeu uma operação, né? Para L'Oréal, uma operação da Aeslois, que é uma marca não é brasileira não, é uma marca eu acho que é uma marca europeia. Vendeu para L'Oréal, cobriu uma posição de caixa que eles tinham em aberto, né? E o Fábio Barbosa está fazendo uma série de reestruturações e está atuando fortemente na governança. Que é a bandeira que ele, aliás, de muito tempo ele vem carregando aí, né? O Fábio. Então, a Natura passou, a Natura tinha 13 conselheiros, tá? Reduziu para 8 conselheiros. Dos 8 conselheiros, 5 são da instituição, acionistas, e 3 são de fora. Tá. Né? Reduziu a remuneração dos executivos, tá? Em 63% o total cash. Quer dizer, está fazendo coisas que realmente a governança, no momento atual, está exigindo. Pede, né? E está se reposicionando como marca e como produto e esse tipo de coisa, né? Então, são uma operação. Outro assunto de governança que a gente tem que dar valor, na Alemanha, hoje, a Ernst Young foi envolvida numa operação de contabilidade fraudulenta. Nossa. A Alemanha proibiu a Ernst Young de operar durante 2 anos na Alemanha e aplicou uma multa de 500 mil euros. Uau. Então, nós estamos vendo que a governança cada vez mais está tomando, né, a sua posição e tomando as ações que precisam ser tomadas. Sim. Né? Nós temos vários exemplos, quer dizer, o mundo está sofrendo um momento delicado, né, de negócios e de riscos e tudo, e decisões estão sendo tomadas. E aí, aproveitando esse gancho, Jorge, você agora está do outro lado da mesa, você está como CEO de uma empresa. Né? Eu acho que vale a pena aqui a gente explorar um pouco mais essa experiência que você teve, né, em instituições tão sólidas, com uma governança tão robusta. E como que você está vendo isso agora, estando no setor de energia, como CEO, a relevância, a importância, o que isso traz de benefício para as empresas, você lançar a mão de conselhos, principalmente consultivos, né, no dia a dia da empresa. Para te apoiar, né? Então, para te suportar, né? Isso, Sim. Foi uma mudança grande, né? Porque o que eu conhecia de indústria? Né? Eu conhecia das visitas que eu fazia quando era diretor regional, claro, né? E dando crédito, ou olhando os negócios, mas eu nunca tinha atuado, vivenciado a indústria. E fui colocado numa posição e eu senti uma diferença em relação ao mercado financeiro da velocidade com que as coisas
na indústria aconteciam, né? O setor financeiro é muito mais ágil, muito regulamentado, mas mais ágil, tá? Mas a indústria foi uma grata surpresa, porque apareceram várias oportunidades de fazer a coisa de uma forma diferente. E esse foi o grande apelo que eu tive quando eu fui montar essa empresa de energia, né? Então, nós somos, o grupo estabeleceu uma meta. No começo, os produtos eram importados da China, né? Fizemos visita lá fora, definimos fornecedor e fechamos o contrato e importamos. Só que, quando nós começamos a discutir a governança logo cedo na empresa, né? Eu levantei essa situação porque nós tínhamos uma dependência, quando listamos todos os KPIs, tá? Nós tínhamos uma dependência muito grande do mercado lá fora, né? Isso é um risco, né? É um risco. Então, eram duas variáveis que nós discutimos em toda semana nos comitês, que era dólar, né? E a dependência do mercado externo. Que compensa mais, importar ou fazer nacional? Até o momento que eu desenvolvi o produto nacional. Então, eu demorou 2 anos para desenvolver toda a metodologia. E a gente ficou dependente só de um produto, que é uma tecnologia de tubo a vácuo, que é uma patente alemã, produzida na China, né, que a gente aqui não conseguiu fazer. Eu fui na Saint-Gobain, o grupo tem, o grupo nosso tem areia, né, Porto de Areia e tudo, e para você fazer o vidro, você tem que ter uma areia específica. Eu peguei a areia, levei ao IPT, fiz o teste, o teste foi aprovado, dava para produzir vidro, fui à Saint-Gobain, apresentei o projeto, a Saint-Gobain olhou o projeto e deu seu parecer, que era um custo inviável para fazer isso no Brasil. O México tentou fazer isso, né, não conseguiu também, e ainda tem essa dependência do produto chinês. Mas o resto foi feito todo aqui no Brasil. Foi localizado tudo, né? Tudo para cá. Então, é um diferencial competitivo que a gente conseguiu implantar. É engraçado, né? Numa das empresas que eu atuo como conselheiro consultivo, também tem essa grande questão. A dependência do mercado. Né? Então, essa empresa é uma distribuidora, então ela, né, importa produtos e sempre do mesmo mercado. Então, isso está sendo colocado como risco. E a realidade de pessoas, né? Você tem um panorama, a gente vem vendo uma evolução disso hoje, é até uma situação preocupante. Falta mão de obra qualificada, falta gente para encabeçar a liderança, para estar assumindo posições, né? Em crescimento de carreira, nível executivo, partindo para dentro dos conselhos. Como é que você tem enxergado isso dentro do segmento, com toda a tua experiência, enfim? Como é que lidar com pessoas dentro desse universo, hoje, para você? Lidar com pessoas é a chave do sucesso. Para mim, sempre foi e sempre será, né? A gente hoje vem falando muito da inteligência artificial, né? É um assunto que está em pauta, mas as pessoas são o diferencial do negócio, né? Eu tive no Santander 2.000 pessoas de reporte, né? E o treinamento, a capacitação, tá? A liderança, tá? Presente, tá? Sempre foi um fator decisivo, tá? Do sucesso dos negócios. E continuou. Por onde eu passei, né? Por exemplo, na indústria de energia, que está no estado de Goiás, não tem material humano, né? Comparado com São Paulo. Mas eu não acredito que as pessoas não tenham capacidade. O que precisa é liderança, sentar, mostrar, orientar, capacitar, tá? E aí sim cobrar.
né? Então, todas essas fases. E eu me lembro que eu montei toda a estrutura e depois tinham grandes empresas lá que começaram a pegar as pessoas Você da empresa. qualificava Eu e- qualifiquei. É um formador Virou de gente. fornecedor de mão de Fornecedor obra. e grandes empresas. E aí, o que eu fiz? Como que eu evito isso? Aí eu fui ao Sebrae. Eu falei, fui ao Sebrae e montei um programa junto com o Sebrae e com as universidades, tanto de Minas quanto de Goiás, tá? Para gerar mão de obra, né? Capacitar a mão de obra. Né? Capacitar a mão de obra, porque tinha mercado, o mercado ia se expandir, várias indústrias iriam chegar ao mercado, tá? E era importante que essa mão de obra fosse originada de lá, né? Não tivesse exportação de mão de obra, importação de mão de obra. Quer dizer, você teve uma visão antecipada dos cenários que viriam, aí se preparou, fez movimentos que antecederam essas parcerias para você viabilizar um projeto e potencializar a mão de obra. Exato. Que legal, bacana, Jorge. Exato. Isso é difícil às vezes a gente ver, né? Dentro do... porque o executivo é tão ocupado no que faz, Agendas intensas. que mal tem tempo dentro da sua agenda de olhar um pouco para o capital humano dentro do seu universo, dentro do ecossistema. Parabéns. Isso é uma raridade. Né? A governança proporciona isso, né? Essa visão estratégica, né, Newton? No meu ponto de vista. Né? Se você tem o conhecimento, um arcabouço de governança corporativa, você acaba prestando atenção nesse item, né? Não relegando ao segundo plano, vamos colocar assim, mas desenvolvendo e vendo que aquilo é estratégico para você. E aí dedicando a atenção e os recursos necessários para que isso seja desenvolvido e atendido. Né? Eu vejo Se você for ver a trajetória do Jorge, o nível de aculturamento bem polarizado, né, por multinacionais, nacionais também, né, dentro dos relacionamentos que você teve. Então, é muita transferência de conhecimento. E dentro disso, você também teve a oportunidade de gerar na carreira crescimento para alguns executivos hoje posicionados no mercado? Você tem essa lembrança, tipo, eu deixei um legado e alguém seguiu isso, eu apoiei desde o início ali, capacitação, desenvolvimento, mentorizei, e hoje eles estão aí. Você pode contar um pouco para a gente também sobre isso? Sim, é muito importante isso, né? Porque quando você começa a formar as pessoas, todas têm uma expectativa, né? Qual vai ser meu futuro, né? Por onde eu vou caminhar, por onde eu vou trilhar, tá? Eu posso ser você amanhã, né? Quais que são as minhas perspectivas? Isso. E aí você tem que, além de responder todas essas questões, acompanhar o desenvolvimento das pessoas, né? Por metodologias, sabe, ter transparência, né, desse processo, para que as pessoas saibam, elas mesmas, você não precisa falar, pelo desempenho, pela performance, as atividades que ela está desenvolvendo, o resultado que ela está agregando pela sua atividade ao negócio, tá? Já é a resposta para a pessoa. Se ela realmente quer aquilo, ela sabe, eu tenho um gap aqui, eu vou me aprimorar nisso, eu preciso estudar aquilo. Exatamente. Ela mesma vai se autoconduzindo, vamos dizer assim. Eu fico imaginando o que ele falou, né? Do ritual e rotina. Quer dizer, se ele já faz isso no networking, você deve construir muito bem essa questão de acompanhar o ciclo do desenvolvimento da pessoa, né? Só falar assim, faz isso e depois deixa ela para lá. Quer dizer, dentro do teu tempo, na gestão do teu tempo, você consegue enxergar, potencializar, indicar, atualizar. Eu vejo que você tem essa essência, Jorge, de estar olhando sempre para pessoas e... É o cuidado, né? O acolhimento. O acolhimento, Na área de energia, as pessoas sempre foi a primeira da minha linha, né? Na área de energia, né? Na pandemia, onde o mundo parou, né? O mercado parou, nós tínhamos uma fonte rica, tá? Para combater ou melhorar o assunto da pandemia, que é a esterilização, né?
água limpa, água quente e todos os processos esterilizados. Tá? Então, a empresa não parou na pandemia. E o que eu fiz? Eu coloquei os comerciais trabalhando de home office, tá? E comecei a fazer os contatos com as empresas e os governadores dos estados. Porque na área de saúde você precisa esterilizar. Né? A gente vivia né, de hospitais, das clínicas, e qualquer meio de saúde. Né? E você precisa ter esterilização. E a água quente, o produto de aquecimento, era a forma mais barata de ter água quente. Sim. Né? Com um custo adequado. Então, eu fiz inserções em várias empresas e tudo, e montamos a área de pessoa jurídica. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. A Vale Rio Doce tem uma operação para extrair o minério, tudo eles usam as máquinas, né? Os tratores e tudo. Aquele trator, ele não consegue trabalhar mais que uma semana, porque ele é impregnado, né, com os conteúdos e ele precisa ser limpo para que ele possa funcionar. E qual que era o processo? Você usava água quente, usava detergente e demorava 2 dias para você limpar esterilizar um trator e voltar a operar. Eu falei, não, isso não pode. 2 dias parado? 2 dias parado. Imagina. E aí eu desenvolvi um sistema de aquecimento solar, tá? Com água quente, sem produto químico. Só tá? água? Só água, alta temperatura, e com 3 horas de trabalho. Ou seja, Vocês resolveu. Vocês reduziram de 2 dias para 3 horas. 3 horas e o custo, né, Não precisa um nem... décimo. Caramba. Então, são Parabéns. essas situações que a gente precisa olhar o negócio. Né? Como que eu posso contribuir para esse negócio, mudar Ser mais isso, eficiente. ser mais eficiente, agregar a comunidade, Sim. porque aí você... Né? Então, tudo, quando a gente olha o assunto de água quente, tudo precisa de esterilização. Sim. Né? O ambiente de restaurante, hospitais, todo esse relacionamento. A gente construir essa cadeia. Sim. Né? Agora, Bacana. Jorge, me fala um pouquinho do tamanho do desafio que você está vivendo hoje e o que você vê para os próximos anos. Né? Energia é um tema que a gente trata muito forte aqui na Board Academy, inclusive. Alguns segmentos são muito importantes e um deles é a energia. Sem energia a gente não faz nada, né? Tá tudo ligado aqui por conta de energia. Qual é o tamanho hoje do teu negócio e os desafios que você está enfrentando lá? E eu vou fazer um comentário, por exemplo, essa minha final de ano que eu tive nos Emirados Árabes, eu fui num evento de energia, né? O que eles estão fazendo lá Legal. com relação à energia. Tá? Então, eles criaram um projeto, tá? Para daqui a 7 anos, do que vai ser energia, o que ela vai contribuir, como que ela vai se relacionar com todo o meio ambiente, o ecossistema. Né? É um projeto fantástico. Né? Tudo está atrelado, tá, na fonte, tá, de geração de energia. E aí a gente passa pelo agronegócios, a gente passa por saúde, a gente passa por educação também, porque conscientizar lá no começo das pessoas do racionamento, bom da uso, né? utilização Isso, da energia, Evitar o desperdício. evitar o desperdício, né? E aí chegando até nas empresas de como elas vão gerar os seus negócios. Tá? Então é um grande desafio. E o que a gente vê hoje, né, nesse negócio aqui? A gente vê a dependência ainda de insumos, né, da China, da Índia. Tá? Este é um fator Que tipo de muito insumos, importante. por exemplo? O silício, O as silício. placas, Ok. né? Sim. A geração é tudo função desses. Por exemplo, o Brasil tem uma fonte de silício enorme aqui. Né?
né? É que sai daqui, vai para lá, transforma e a gente compra de novo. Isso, ainda não Com explorado. celulose, né? É isso. E outras formas, né? Quer dizer, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para a substituição do silício. Hoje você não precisa mais ter uma placa solar em cima da sua casa para ter uma energia, né? Hoje tem as fontes de energia instaladas e você só se conecta, né? Que são as fazendas solares, você se conecta e gera a sua energia. E se você ainda doador de energia, volta para o sistema. Gerador, né? Você pode, inclusive, Você gerar pode, energia inclusive, e colocar na rede, né? Exatamente. É. Então, você tem tudo isso. Então, a gente vê situações, iniciativas de pequenos mercados, pequenos estabelecimentos e tudo já Gerando a sua gerando a sua energia, né? É um assunto que não tem volta. Ele vai se expandir. Barateou extremamente o custo desses equipamentos, tá? E tende a baratear mais, tá? E só tirar essa dependência desses insumos. E a regulamentação ajuda incentiva esse tipo de Então, iniciativa? a um determinado momento, se brigava muito pela regulamentação, tá? Com o crescimento, a expansão dessa fonte de energia, as regulamentações passaram a ser feitas olhando um pouquinho, tá? Do ganho que essas pessoas poderiam estar utilizando, favorecendo em alguns momentos, tá? Em outros momentos, não. Então, tem uma disputa aí ainda com relação à regulamentação que precisa ser melhorada, tá? É uma evolução, né? É uma evolução, exato. Okay. É uma evolução. Muito bem, estamos aí caminhando para o final e eu tenho algumas perguntas para você, Jorge. Primeiro, parabéns aí pela história, né, a jornada. Você foi contando, eu fui viajando literalmente aí em cada uma dessas posições que você atuou nesses bancos, cada um melhor e maior do que o outro, né? A primeira pergunta é o seguinte, imagina que você estivesse sentado à frente do Jorge jovem, ele lá com 22, 25, 30 anos. Que conselhos você daria para o Jorge jovem? Eu daria para ele, invista na sua carreira, né? Seja resiliente na sua formação. Resiliente. Tá? E esteja preparado para as posições que vão surgir. As oportunidades você conquista, né? Nunca uma pessoa... hoje você está como seu, né? Você está sentado na cadeira, você não é o seu, a cadeira é de seu, mas você é o Jorge. Aquilo não é eterno. Boa, boa. Né? Então você precisa se preparar para esses momentos, né? E esses momentos vão passa pelas empresas e passa pelas pessoas. Sim. Né? Então você precisa estar preparado para conviver com isso e enfrentar isso. Sensacional. E, inclusive, antes da gente começar o nosso episódio aqui, você comentava da sua filha, né? Que hoje ela mora na Holanda, né? Se eu não me engano. Isso. E ela hoje trabalha numa grande indústria, né? De alimentos. E esse planejamento para ela chegar lá, você ajudou, apoiou para que ela pudesse chegar lá. Se você pudesse contar um pouquinho dessa história, desse planejamento, que acabou virando realidade, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, cuidado com o que pede, você vai receber, né? Receberás. E a gente está onde se coloca. Essa é a grande realidade. E conta um pouquinho, então, de como foi essa jornada até ela chegar onde ela está hoje. Perfeito. Eu tive essa ascensão no mercado financeiro e a minha filha me via trabalhando muito e vendo todos esses negócios e sempre querendo mais. Eu sempre queria mais. Eu nunca estava satisfeito. Estava com sede. Sempre querendo mais. E mostrava isso. Ela foi assimilando essas coisas e tudo. Quando ela se formou, eu dei a orientação e ela seguiu. Ela teve muito isso, né, dentro de casa. E a orientação, ela seguiu e se formou. Né? Quando ela foi ao mercado de trabalho, eu falei para ela, olha, eu gostaria que você atuasse no segmento financeiro e tudo. Ela falou, olha, eu gostaria de estar atuando em outro segmento, né? Porque acho que é um segmento estressante e ela viu o que acontecia com o pai em casa, né? Isso. Ela se formou em um quê?
ela se formou em administração. ADM, ok. Pelo IBMEC. E aí, o que a gente acordou? Falei, ok, né? Tudo tem um preço, tá? Quando você for... agora, você vai comprar um produto, você vai ter que disponibilizar dinheiro, tá? Tem um custo isso. Tá? O seu padrão de vida vai ter um custo. O que você quer para você, né, como pessoa? No futuro, ok, futuro, legal. E aí? Né? Eu falei, não, eu quero ter um padrão de vida adequado, né? Não quero baixar padrão, esse tipo de coisa. Eu falei, ok, então se capacite, estude. E aí eu defini, você quer ir para a indústria? Ok. Eu elenquei 10 empresas que eu achava que seriam empresas no qual ela teria um grande desenvolvimento. E listei essas 10 empresas. E combinei com ela. Falei, olha, você faça o seu processo. Ela fez todos os processos em Você banco. lembra as 10 empresas? Pode falar? Sim. Ou algumas, né? Eu vou falar algumas. A Johnson, a Unilever, a Rodia, a Kraft Heinz, a Mars, que era alimentos, a Nestlé, Suíça, a Suíça, a Que Bom, que era da Unilever, sim. Né? Duas empresas de alimentação também. Tá. Indústria no geral. Indústria no geral. Eu falei, se você se relacionar a essas 10 empresas, você me procura e venha falar comigo. Tá? Se isso não acontecer, não venha falar comigo. Eu fui meio duro. Né? Tem que governança ser firme, familiar. Né? Governança familiar. Ó. E aí, Jorge? Governança familiar. E aí, eu estava no evento Santander, 10h30 da noite, ela me liga. Tudo bem, tudo bem. Posso falar com você? Lógico. Eu entrei em uma daquelas 10 empresas. Olha só que legal. Mas ela estava aqui no Brasil ou já estava fora? Estava no Brasil. Tá. Estava no Brasil. E eu dei os parabéns, saí do evento, fui para cá, comemoramos. Imagina né? esse pai com o pai A segunda fase do projeto, ela queria uma carreira internacional. Tá. Né? E como construir isso, como que você faz isso? Né? Competência é básico. É básico. Tá? Mas você tem que provocar essas situações. Isso, né? E como que você provoca, como que você faz? Falando, né, para as pessoas. Senão não vão saber. Então você tem que falar, olha, eu tenho essas competências, eu acho que eu estou capacitada e eu gostaria de ter uma posição, né, lá fora para o meu desenvolvimento e para contribuição com a empresa. Né? E em 2 anos ela conseguiu fazer isso. Ela seguiu tudo isso, legal. Entregou os resultados aqui no da Brasil função primeiro. dela, né? Teve as promoções e aí o que ela teve? As pessoas de fora vieram ao Brasil e tiveram contato. Ela teve a oportunidade, tá, de fazer apresentações, de se mostrar. Relacionamento. Então, o network, né? Novamente faz a diferença, né? Exatamente. Então, ela se preparou, se capacitou e se expôs. É isso aí. Mas você estimulou ela. Sim, o estímulo foi dado. O estímulo foi. Porque primeiro foi pelo exemplo. Não é? Ela via ele fazendo. A dedicação, tudo teu. O esforço dele. O esforço, ritual e rotina teu. E isso marcou ela. Para ela poder buscar essa vocação executiva também. Perfeito. E ela está há quanto tempo lá, Jorge? Ela está há 6 anos. 6 anos. Já é. Já é. Holandesa. Cidadã holandesa. Já é holandesa. Milita lá na Europa toda, viajou pelo mundo todo lá, pela empresa e pela sua função. E está muito bem encaminhada. Ou seja, muito o pai está orgulhoso, né? Orgulhoso. Conseguiu. Orgulhoso. Muito bem. Seguindo para o final aqui, o que você tem lido recentemente, assistido aí, que pode deixar de dica para gente? Olha, eu tenho visto muito essas publicações sobre essa mudança, tá, de comportamento das pessoas em relação à nova realidade que vem pela frente do emprego. Do emprego. Né? Muitas coisas, tem vários temas,
várias afirmações ou questionamentos de qual será o futuro do emprego, né, nesse momento. E não tem resposta, né? Não está claro ainda, Não né? está claro, tá? A única coisa que está claro é que as pessoas, tá, são as precursoras de todo esse movimento, né? As pessoas que estão desenvolvendo essas novas metodologias, as pessoas que estão fazendo as coisas de forma diferente, tá? Impulsionando essa nova forma de relacionamento, de construindo esse novo mundo, tá? E com muita interação, né? Sim. Quer dizer, aquele movimento do escritório que não existia, semana retrasada eu vi um depoimento do presidente da XP falando: eu errei, eu não deveria ter feito o home office total, né? E por quê? Ele falou por quê? É porque as pessoas é muito mais produtivo as pessoas se integrarem. Tá. Tem Esse muito- A vínculo cultura ainda da mais empresa, né? eficiente. Isso é um baita de um desafio, né? Porque tem uma Exato. legião que fala que quer o home office que funcione e é mais produtivo. Tem uma outra Isso. legião, inclusive, o próprio Facebook, né, pediu recentemente para os colaboradores voltarem presencial. O que será que funciona? É o híbrido? É part-time? A gente ainda não sabe, ainda não chegou, não está claro isso, né, para os Isso. empresários. Isso. Então, são esses dois movimentos que eu vejo, envolvendo pessoas. Sim. Tá? O futuro do trabalho, né? Como que vai ser essa mudança, tá? E de que forma? Sim. Né? Vai ser remoto, vai ser presencial, vai ser um híbrido, vai ser uma outra forma, não sei, pode vir aí existir uma outra forma, mas que envolve os dois temas pessoas. Sempre, tá? né? Então eu não vejo a capacitação, tá? Deixar de ser existir. Então você precisa estar atualizado. O lifelong, né? O lifelong learning Exatamente. é para sempre. E hoje, você tem tudo isso, mas isso custa. Não, hoje você tem tudo disponível na internet. Né? Não, e isso é impressionante, né? Esses dias eu estava vendo, eu queria entender um pouco mais de storytelling. A gente está aqui, né, no podcast, a gente precisa desenvolver um pouco melhor. E aí, por exemplo, dentro do próprio LinkedIn, tem lá o LinkedIn Learning, que é gratuito. E lá tem milhares e milhares de cursos e informações completas para todo mundo. Então, assim, olha que coisa interessante, né? Está disponível. Agora é a gente saber filtrar aonde a gente consegue esse conteúdo de qualidade, né? Esse é o grande desafio. Exatamente. Muito bem, Jorge. Muito obrigado novamente aí por compartilhar com a gente a tua história, a tua experiência, a tua jornada. Espetacular, né, Udo? Olha, é muito gratificante participar aqui do podcast da Board Academy, né? A gente sempre aprende alguma coisa, né? Não, Isso é inevitável. É prazeroso a gente escutar essas histórias, esses relatos, esses depoimentos, esse compartilhamento de ensinamento, né? E obrigado, Jorge, por esse momento, né? Te dar os parabéns também pela trajetória. Né? Para mim marcou muito essa questão do propósito, né? Eu sei onde eu quero ir, então eu vou trilhar esse caminho. Isso é uma coisa que né, as novas gerações estão começando a desenvolver e está um relato aqui de que isso funciona, isso é necessário, certo, né? Isso dá certo. Né? Então, parabéns, Jorge. Muito obrigado. Legal. Newton, quando você fez a ponderação da pergunta, né, a pergunta do Farias, você se olhando lá atrás, né, como jovem, você hoje se dando um conselho para você mesmo, eu vi os teus olhos brilharem, porque você se enxergou, você realmente se entregou para falar daquilo que era o propósito, né? Eu cheguei aonde... Eu cheguei, né? Então, eu assim, também sou grato, né, pela oportunidade de ter literalmente mergulhado num oceano de relacionamento que ele teve, incrível, né? E isso eu chamo de um poderoso networking. Mas é um networking muito bem enraizado, com generosidade. Você tem um aprofundamento muito forte com pessoas. E esse é um elemento que mantém você ativo, você dinâmico, você antecipando tendências, né, de situações, de desafios do teu mercado hoje, do teu segmento. Quer dizer, vindo de um segmento tecnicamente completamente diferente, isso, onde você está hoje, você está usando toda a tua inteligência, a tua capacidade analítica, né?
de você poder olhar as pessoas, olhar o movimento e poder ali também ser um influenciador, deixar um legado. Então, uma honra estar aqui nos Conselheiros e quem está nos assistindo ter o aprendizado notório com você aqui. Então vale muito a pena, né? A gente poder estar aqui conversando, né? E trazendo, extraindo isso que tem de melhor hoje dentro da Board Academy. Não, isso é ouro, né? Assim, toda vez que eu sento aqui, primeiro, eu me divirto, eu conheço as histórias e principalmente as sacadas, os pontos de inflexão que tiveram nas carreiras, o aprendizado. Né? Minha avó já dizia, só existem 2 formas de aprender na vida. Uma é um pouco mais cara, hein? A primeira é o seguinte, é você seguir o conselho, a orientação, o caminho de pessoas de sucesso. E a outra é pagando para ver, às vezes quebrando um pouco a cara, né? Então, por isso é caro. Né? Jorge, palavras finais, então? Eu agradeço a todos vocês, Farias, Udo, Milton, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, tá? E o grande sucesso, tá, desse assunto, desse evento aqui. Eu queria parabenizar a Board Academy por estar promovendo isso, né? A gente aprende aqui também com vocês, tá? E com todos que passam por essa mesa aqui. Acho que é muito rico, né? A iniciativa é excelente. Parabéns. Muito bom. E aí eu vou dar um exemplo do passo de fé. O Jorge me mandou uma mensagem e perguntou, quando eu vou estar no podcast? Mais uma vez eu reforço, você está onde se coloca. Você se colocou nessa mesa. Não foi eu que te convidei. Você provocou essa ação e esse movimento. E aí a dica que eu deixo aqui para os board members da Board Academy é, de nada adianta ter conhecimento e habilidade sem atitude. A gente precisa dar o passo de fé. E mais do que atitude, eu aprendi aqui que 2 coisas são fundamentais, né, Jorge? Primeiro, exposição. De nada adianta eu não falar para as pessoas aquilo que eu quero. A sua filha fez bem isso na empresa onde trabalha. Eu quero estar lá. E aí as pessoas sabem e o mundo conspira a nosso favor, não é verdade? Exato. E a outra coisa que eu aprendi hoje aqui é intensidade. Intensidade ao cubo. Só assim a gente vai ter bons resultados na nossa carreira, principalmente como conselheiros, né? Então, se você gostou desse episódio, considere se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para os próximos episódios e, claro, curta aqui, compartilhe, para que essa informação, esse conhecimento possa chegar a mais pessoas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.